volta com o programa Brasil Cristão, ao vivo para todo o Brasil, no nosso canal de YouTube também, do CERN, né? Estamos ao vivo. Antes de nós continuarmos aqui respondendo as perguntas, não esquecemos, vamos falar um pouquinho do Dia dos Pais que estão chegando? Ó, o padre é pai espiritual de muita gente aqui. O padre também merece ganhar presente. Fernando, pai de 5 filhos, merece ganhar um presentaço, não é? A gente tem aí um presentão para mostrar para vocês. Vamos mostrar aí esse terço maravilhoso, lindo, né, das mãos ensanguentadas de Jesus. É um terço, né, é um kit todo das mãos ensanguentadas de Jesus. Você vê, é um terço com contas maiores e você tem também um chaveirinho, né? O homem adora isso, né? Para você, é a dezena, que é muito prático para a gente estar rezando, né? A dezena é maravilhosa. E é lindo. Você coloca ele na chave do seu carro, na chave da casa, né? E a gente já falou aqui, o Padre Douglas, a gente já falou diversas vezes de como é importante nós termos estes símbolos, esses sinais mesmo para nos auxiliar na vida de oração, sem dúvida nenhuma. E esse é um presente belíssimo. É um Eu, como kit, pai, né? ficaria felicíssimo, né, de receber isso. Você pode dar esse presente para edificar a fé do seu pai, né? Isso ou do mesmo. tio, do avô. Eu acho que esse é um presente belíssimo. Então você vê aí para você adquirir esse terço, adquirir esse kit todo, é 19 3871 9620 ou através do site www.shoppingcatólico.com.br. Muito Ótimo, obrigado, é isso aí. Isso mesmo. Todo mundo vai ganhar presente bonito esse ano. Gente, antes da gente ir direto para as perguntas do WhatsApp, eu queria que o padre respondesse essa primeira pergunta. Todo batizado é católico? Vou perguntar bem assim direto para o senhor responder de forma direta também. Não, todo batizado é cristão, certo? Nós sabemos, por razões históricas, que o cristianismo ele sofreu algumas cisões institucionais. Então nós temos os ortodoxos e nós temos muitas confissões protestantes. É claro que nós discordamos de vários aspectos no que tange à fé objetiva, né? Ao conteúdo da fé. Agora, a matriz da fé nós a temos em comum e o batismo está contido nessa matriz. Então, o nosso Código de Direito Canônico e a grande maioria dos diretórios dos sacramentos, porque cada província, né, província, para quem não sabe, é um conjunto de dioceses locais. E os bispos, em colegialidade, geralmente redigem alguns documentos para caminharem naquela região em comunhão. Né? Na nossa província de São Paulo, ali da qual eu faço parte, eu sou da Diocese de Osasco, nós temos o Diretório dos Sacramentos, que na realidade só copia e cola o que já está no direito canônico. A Igreja Católica reconhece como válido o batismo de muitas confissões cristãs. Nós dissemos no programa passado que, para um sacramento ser válido, ele precisa ter matéria, forma e intenção. Então, se o batismo foi feito com água verdadeira, feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e houve intenção de batismo cristão e de inserir na comunidade cristã em questão, então esse batismo é válido. A Igreja Católica não rebatiza e não crê em tese de rebatismo ou necessidade de rebatismo. Essa coisa de rebatismo já são os protestantes que fazem, nem os ortodoxos fazem assim. Ô, padre, tem pessoas que não sabem se foram batizados ou não, né? E aí? Então, a primeira coisa é que, se você nasceu em família católica, você deve procurar os seus pais, né? E perguntar, fui batizado? Ah, mas né, os meus pais já morreram, morreram muito cedo, e eu não tenho conhecimento de padrinhos. Bom, então você pode procurar o seu pároco e solicitar, isso tem que ser discernido com o pároco, o batismo sob condição, que é algo previsto no direito canônico. Quando não há indícios, documentos, né? De repente você, por exemplo, a Drica é lá de Governador Valadares, né? Então, seria bom que, se ela não soubesse se é batizada, procure. Se você nasceu naquela cidade e foi criado, procure ali nos seus primeiros anos de nascida, nas paróquias da cidade,
se o seu nome não está lá, assentado, porque todo batismo é assentado. Nós temos os livros de registro em que nós assentamos, é assim que usamos esse termo. O livro de assentos de batismos, sacramentos da iniciação em geral e matrimônio. Todos os sacramentos são assentados ali naquele livro. Então, esse registro tem que existir em algum lugar. Hoje em dia, esses livros estão informatizados. Seria importante colocar o nome lá no sistema da diocese, cada diocese tem o seu. E se não achar, padre, aí a pessoa vai numa batismo de condição. Se não achar, então, procurar fazer o batismo sob condição, cuja fórmula é: fulano, se você não é batizado, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para deixar claro que este rito que está sendo realizado aqui, ele só terá o seu efeito se um outro já não teve. E a pessoa tem que ter consciência disso. Então, eu já fiz, inclusive, batismo sob condição assim, principalmente quando a pessoa realmente não sabe, ela não tem certeza. Agora, algumas pessoas, quando vão se casar, não conseguem encontrar certidão, mas elas têm testemunhas que afirmam que ela foi batizada. Então, às vezes, ela tem os pais vivos, padrinhos vivos ainda. Então, eu chamo essas pessoas à paróquia e elas fazem o que nós chamamos de juramento supletório. Então, a pessoa com a mão nos santos evangelhos, ela promete que testemunhou e que, de fato, houve um batismo ali. E ela assina um documento. Eu acho isso fantástico, porque mostra a seriedade que é o nosso batismo, que nós estamos assumindo, não é, na nossa igreja. Então, vamos às perguntas do nosso WhatsApp, quem está conosco aí participando. Kleber Galeone, ótimo programa. Este é o tema muito importante para a nossa fé. Louvo a Deus pela vida de vocês, por nos trazer este debate. Padre, sua bênção. Inclusive o Padre Douglas, que trouxe o batismo ao meu filho Gabriel. Kleber! Ah, que coisa! Ô, gente, ele tá ali, olha. Ali o Gabriel ali, que foi batizado pelo Padre Douglas. Olha lá, vai aparecer Vieram na TV. com o padre hoje. Estão aqui no estúdio com a gente. Eu que batizei Dá ele. tchau aí, Gabriel. Ei. Olha o tamanho do menino. E era bem pequenininho. Batizei por imersão num domingo de Pentecostes. Maravilha. Tem mais perguntas aí, diretor? Vamos ver. Tiago Rodrigo de Lima, parabéns pela explicação do batismo, padre, perfeita. Tiago de João Ramalho, João Ramalho, interior de São Paulo, obrigada pela participação, Tiago. Eugênia, quem não é batizado tem anjo da guarda? Tem, Eugênia. Os anjos, eles são designados para cada ser humano. Para cada ser humano. Então, quando você é concebido, há um anjo do Senhor ali. Os anjos foram criados para administrar toda a criação. Então, essa expressão anjo da guarda, né? Ou seja, um ser espiritual, né? Um puro espírito criado por Deus para cuidar da criação. Ora, as árvores têm os anjos que cuidam, o firmamento tem seres celestiais que cuidam, os planetas têm. Um ser humano não vai ter? Não se preocupe que isso não está atrelado aos sacramentos, está atrelado à condição humana, de imagem de Deus, que todos nós temos, tendo nascido em pecado ou não. É interessante a questão, justamente, a filiação, né, padre? Uma coisa, ou seja, toda criatura, todo criador tem um relacionamento de filiação com sua criatura. Né? Então, enquanto criação, tudo que Deus criou tem relacionamento de filiação com Ele. Agora, nós estamos falando também, o que acontece na nova aliança é uma filiação mediante a graça. Exato. O que precisa ficar claro é que há uma distinção entre existência e consistência. O que nos faz filhos de Deus é o fato de sermos a sua imagem. Entende? A imagem de Deus em nós nunca se perdeu. O que se perdeu foi a semelhança. Tá? Qual é a diferença entre imagem e semelhança? Pense numa imagem. Imagem, você deve ter uma aí na sua casa, do crucificado, por exemplo, ou da Virgem Maria. Uma imagem, ela pode ser mais ou menos semelhante àquilo que ela figura, que ela representa. Então, por exemplo, de longe, se você vê uma imagem do crucificado, você discerne. Olha, Jesus crucificado. Aí você chega perto,
a imagem às vezes é feia. Você já viu umas imagens feias, mal esculpidas, mal pintadas, quebradas? Então, é a imagem do crucificado. Você discerne, há um elemento mínimo, né? A figura, a silhueta, o formato, há algo de mínimo que te remete à realidade do Cristo crucificado. A imagem não é a coisa que ela figura. Então, o ser humano não é Deus, e Deus não é o ser humano, mas é imagem. Agora, a imagem pode ser mais semelhante ou menos semelhante. A imagem pode estar quebrada, mas você sabe que é a imagem daquilo. O ser humano é imagem de Deus, só que é uma imagem que nasce quebrada. Desde que o pecado entrou no mundo, a imagem está quebrada. Cristo veio para restaurar. A figura que nós temos no Evangelho de Cristo como restaurador da humanidade é aquela cura do cego. Vocês vão se lembrar? Quando Jesus cospe no chão, faz lama e passa nos olhos do cego. O que é lama? Lama não é barro? Jesus pegando barro, curando o cego, é o Criador retomando o barro e restaurando o que na criatura está destruído. A cegueira ali é figura do pecado. Então, Cristo veio para restaurar. E veja que naquele mesmo evangelho, Jesus diz, vá se lavar na piscina. E ele vai a Siloé, é figura do batismo. O batismo regenera o barro que foi quebrado. Tanto que a primeira vez que Jesus fala, e agora, o que você está vendo? Ele fala, eu vejo mais ou menos umas árvores. Esse foi outro. Foi outro? Põe as mãos. Outro cego. Porque Jesus curou tantos cegos. Veja como árvores, ele impõe as mãos novamente. Aí depois que ele vê direito. Exatamente. Então veja, nós somos imagem de Deus, isso não se perdeu. Portanto, Exato. Nós não perdemos a condição filial. Então, quem não é batizado é filho de Deus? Sim, porém. Então, existe a filiação. Então, existência. Só que essa filiação não tem consistência. Né? Vou fazer uma comparação aqui com a Drica. Drica, vamos supor que você tem um filho de 20 anos. Ele foi embora de casa, não aparece há 5 anos, está na sarjeta, usando drogas, todo destruído, perdeu peso. Eu pergunto, ele é seu filho? Sim. Ele é seu filho, mas ele vive na condição de um filho da Drica e do Felipe? Não. Porque se ele estivesse na casa de vocês, ele não estaria naquela situação. Então, a existência de filiação, a filiação existe, mas ela perdeu a sua consistência, ela está destruída. Então, alguém não batizado tem filiação, mas não vive como tal, não tem consciência de tal filiação, não se comporta como tal, essa filiação precisa ser restaurada. Veja a expressão que está na palavra de Deus, em Romanos 8. Né? Pelo batismo em Cristo, nós reavemos a condição de filhos de Deus. A Verdade. Condição. Ou seja, nós somos filhos, mas filhos destruídos, perdidos, que perderam a semelhança. Exato. E o batismo é que nos devolve. Então, agora sim, nós voltamos a chamar Deus de Pai Nosso. Exato. Graças ao santo batismo. O batismo traz de volta os filhos à mesa. Sem ele não há volta à mesa do Pai. Maravilha. Vamos ver mais perguntas. Daniel Ulisses de Melo. Olá, como lidar com o encaminhamento da criança na igreja quando os pais não são da mesma religião? O pai é católico e a mãe é evangélica. Pode-se fazer um pouco em cada uma? Daniel Ulisses de Melo Ribeiro, de Anápolis, Goiás. Daniel, eu acompanho casos assim, tá? Como eu lido com o ecumenismo já há alguns anos, eu mesmo assisti, né, celebrei casamentos assim, de mista religião, né, evangélico com católico, vice-versa. Veja, nós vamos até tratar um pouco mais sobre isso quando formos falar do sacramento do matrimônio. Por hora, eu vou te dar o aceno, né, pontual. Tudo que o evangélico crê, de certa forma, boa parte do que o evangélico crê, nós católicos cremos. Nós cremos na palavra, na Sagrada Escritura, né, na palavra de Deus escrita, nós cremos em batismo, nós cremos em virtude teologal, em dons do Espírito Santo. Então, não há nada no mundo evangélico protestante que não exista no catolicismo. O contrário, porém, é verdade. Nós temos elementos da fé que não se encontram lá. Então, se você educa o seu filho, por exemplo, para viver os mandamentos, você não está fazendo um pouco aqui, um pouco lá, você está fazendo algo em comum. E isso pode e deve ser feito.
quando você ensina os seus filhos a moral cristã, quando você ensina a oração aos seus filhos, você não está fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, você está ensinando algo em comum. Agora, o evangélico, quando ele aceita se casar com o católico, ele é avisado e ele consente com isso, é feito um juramento canônico. Ele consente que a parte católica tem o direito de transmitir a fé católica na íntegra para o seu filho. Isso, né, significa levar à missa, isso significa batizar os filhos pequenos na igreja, porque se o pai é católico, para ele isso é fundamental. Ou se a mãe é católica, para ela isso é fundamental. E eu costumo dizer assim pro evangélico, embora os evangélicos que casam com católicos não são assim beligerantes, agressivos, senão nem ao casamento chegariam. Mas eu digo a eles assim, olha, na pior das hipóteses, para você, o nosso batismo nada é. Se nada é, o que custa para você que ele seja batizado? Se para você batismo é só o que ele fizer quando for adulto. Então, por amor ao teu esposo, que é católico, por amor à tua esposa que é católico, permita que ele leve o filho ao batismo. Se no futuro ele não quiser ser católico, bom, aí já é responsabilidade dele. Aí ele pode se batizar lá na sua igreja, mas agora, a parte católica tem o direito e o cônjuge não pode tirar esse direito. Tá? E eu alerto os jovens, às vezes que até se unem a alguém não católico, a conversarem francamente sobre isso. Né? Conversem francamente. Os evangélicos que eu conheço, casados com católicos, em nenhum momento se opuseram. Em nenhum momento. Permitiram que batizem, inclusive vão ao batismo também, juntos, sem nenhum problema, e educam juntos na fé. É claro que a parte evangélica, ela vai reivindicar, por exemplo, levar ao culto, ela vai reivindicar passar na escola dominical aquela criança, tudo bem. A parte católica, no matrimônio, isso pode gerar uma certa tensão. E a longo prazo, a criança vai perceber, sim, as distinções de fé. Como, né, fazer isso? Eu aconselho você a procurar um bom diretor espiritual que te oriente, porque assim, pela televisão, em alguns minutos, eu não vou poder te orientar nos pormenores, porque a diferença vai aparecer nos pormenores do dia a dia. E as pessoas podem não entender também, né? Exatamente. Essa e aí podemos acabar criando um problema aqui e não é a nossa intenção. Tem mais perguntas? Vamos lá. A Juliana Gurgel. Que saudade de você, nossa produtora. São Padre Douglas, excelente programa, Drica, Fernando e Padre Douglas. Padre, se uma pessoa adulta aceitar ser batizada apenas para agradar a família, o senhor aconselha? Ou a pessoa não seria sequer aceita para o batismo? Muito obrigado. O correto seria que a pessoa não fosse aceita. Tá? De acordo com o ritual de iniciação cristã, o Fernando tem aqui em mãos, sim. Segundo o ritual de iniciação cristã, então, uma vez adulta, a disciplina, o regime, né? A palavra regime é para dizer disciplina. O regime sacramental para um adulto não é o regime sacramental aplicado a uma criança de pais católicos. Tá? Meu filho não foi batizado ainda, padre. Quantos anos ele tem? 20. Passou a época em que a senhora podia trazer o seu filho. Isso é muito triste. Então, o pai e a mãe ficam insistindo que o filho tem que batizar. Me desculpe, pai e mãe, já passou a época. Você não levou o seu filho para ser batizado e não transmitiu a fé católica, agora, com idade de razão, o batismo tem que ser pedido por ele. Tá? Não só o batismo. Às vezes tem filhos batizados na Igreja Católica que já não creem, não professam, não têm a fé cristã e o pai e a mãe ficam insistindo para crismar. Está errado também. Agora, em idade de razão... Para casar na igreja. Exatamente, ou para casar na igreja. Não pode. Sacramentos não podem ser impostos. Não podem ser impostos. Então, aqui o que eu vou falar daria tema para um outro programa no futuro, né? A dificuldade do corte no cordão umbilical que os pais têm para com seus filhos. Os pais têm muita dificuldade de, na medida em que os filhos vão crescendo, eles saberem ressignificar o lugar na vida dos filhos. Então, assim como
Se pegava o filho de 2 anos e levava no médico para tomar a injeção, porque o filho é minha responsabilidade, o pai e a mãe querem pegar o filho de 30 e levar na igreja e enfiar... Vamos fazer esse tema em agosto, não é? Nós temos enfiar um matrimônio, enfiar uma crisma. Está errado, meu irmão. Essa época passou. Se você não era um cristão, né, um crente fervoroso, um católico fervoroso, quando o seu filho tinha 1, 2, 3, 5 anos, 7 ou 10, se você é agora, então a conversão pela qual você passou para se tornar agora, o seu filho também vai ter que passar, porque ele já é tão adulto quanto você, entende? Verdade. Padre, temos mais perguntas? Acho que mais uma dá tempo da gente responder. Vamos ver então. É a Helenilda. Boa tarde, Padre Douglas, Drica e Fernando. Boa tarde, Helenilda. Estou amando o programa. Gostaria de saber o que acontece a uma criança que morre sem ser batizada. Ótima pergunta. Helenilda, eu não lembro se eu disse essa frase na semana passada, mas se disse, vale a pena repetir. Nós precisamos dos sacramentos para receber as graças anexas a eles, porque são os meios que Jesus nos revelou. Agora, atenção. Deus não precisa destes sacramentos para dar essas graças. Eu preciso para receber, mas Ele não precisa para dar. Deus não é, vamos assim dizer, refém dos próprios sacramentos que Ele criou. Então, qual é a função do batismo? É transmitir à criança a graça santificante. Pois bem, a criança morre sem o batismo. A primeira coisa que há de se perguntar é o seguinte: os pais tinham fé católica? Eles tinham a intenção de, assim que possível, batizar aquela criança? Porque geralmente a criança é natimorta, né? Não sobrevive ao parto, ou já é feito parto porque morre no ventre, ou nasce muito doente, fica em incubadora, aí se aconselha fazer o batismo de emergência, inclusive. Mas suponhamos que não foi possível. Os pais tinham fé católica, a família tinha fé católica, havia a intenção de batizar? Se havia, então nós consideramos aqui, usa-se essa expressão em teologia, nós consideramos aqui um batismo de desejo. Havia a intenção. Você acha que Nosso Senhor não sabe que havia a intenção e que, portanto, haveria celebração sacramental, ou seja, se ia levar a matéria e a forma e a intenção? Não houve e já está fora da nossa possibilidade de transmitir o sacramento. Ora, Deus pode dar a graça a essa criança. Por qual meio? Não sabemos, porque os únicos meios que nos foram revelados foram os sacramentos. Mas Ele, por meios só por Ele conhecidos, né? Uma ação direta da graça sobre a alma, né? Ingerência divina sobre a alma da criança, Deus pode dar. Confie na salvação desta alma, até porque, se tratar de uma criança, não há nada de matéria moral que a impute condenação, né? Houve um tempo na igreja que se acreditava, era uma tese, tá? Sempre foi uma tese, nunca foi doutrina. Se acreditava no limbo. Já ouviu falar, Drica, no limbo? Fernando, sim. Com certeza já ouviu falar. O limbo era uma teoria que dizia assim, bom, como a criança não foi batizada, então ela não vai para o céu. Só que ela não tinha pecados pessoais, então ela também não vai para o inferno. E também não pode ir para o purgatório, porque purgatório é purificação para o céu. Então ela ficaria num lugar, uma espécie de fronteira entre o céu e a terra. Daí a palavra limbo. Limbo é uma palavra no latim que significa orla, a borda, né? O limbo. E ela ficaria ali. E aí tinha várias teorias sobre se o limbo era mais parecido com o céu ou com o inferno. Enfim, quem encerrou essa discussão definitivamente foi recentemente o Papa Bento XVI, quando ainda estava em exercício no pontificado. Ele disse assim que, olha, é preciso eliminar teorias que pretendam justificar a não salvação de alguém que está propenso à salvação, no caso das crianças. Tem até uma charge que foi feita, se você procurar lá no Google, você encontra. O Papa Bento XVI com a chave, porque o Papa tem as chaves, né, de Pedro, e uma porta assim, escrito limbo. E aí as crianças saindo e ele trancando a porta.
um modo de dizer que o Papa Bento XVI fechou o limbo, né? Encerrou a discussão. Então, não, a igreja é favorável que se creia, sim, no céu e na salvação destas crianças. Padre, esse batismo de emergência, a qual o senhor disse, não é o pai, a mãe ou o enfermeiro que está ali próximo, aquela criança está para morrer, ou um adulto que não foi batizado, pode fazer esse batismo? Claro. Aliás, padre, como que é que ele tem que ser feito? Católicos, boas comunidades teriam sempre o zelo de ensinar qualquer católico, qualquer enfermeiro, qualquer pessoa que trabalha num hospital a estar apta para, a qualquer momento, batizar uma pessoa. Isso numa situação de emergência. Explica aí, qual a situação, padre? Como que é feito? O direito canônico diz, tá? Se alguém tiver a dúvida, nós podemos trazer depois os cânones do direito que dizem isso. O direito canônico diz que todo católico deve saber batizar, porque pode acontecer de necessitar. Então, o batismo de emergência é você sabendo que uma pessoa está em perigo de morte. Achou o cânon? Não, o rito de iniciação cristã de adultos, no número 16, lá dos primeiros, nos números preliminares, diz assim: na ausência de sacerdote ou diácono, em perigo iminente, sobretudo em artigo de morte, qualquer fiel ou mesmo qualquer pessoa animada da intenção devida pode e por vezes até deve conferir o batismo. Se, porém, se tratar apenas de perigo de morte, o sacramento deve ser conferido quanto possível por um fiel e segundo o rito breve que se encontra mais adiante. Convém, todavia, mesmo nesse caso, que se reúna uma pequena comunidade ou que haja, pelo menos, se for possível, uma ou duas testemunhas. Aí, olha que interessante, todos os leigos, como membros que são do povo sacerdotal e, sobretudo, os pais, em razão de suas funções, os catequistas, as parteiras, as assistentes familiares e sociais, as enfermeiras, os médicos, cirurgiões, procurem conhecer bem, segundo a própria capacidade, a maneira correta de batizar em caso de necessidade. Exatamente. Então, em perigo iminente de morte. Então, vamos ensinar aqui, ó. Você precisa procurar água. A criança vai morrer. Então, você está aí numa roça, houve um parto normal, não tem médico, a criança não reagiu, ou enfim, ou está em incubadora e está desenganada. A primeira possibilidade, o primeiro conselho é que se chame um ministro ordenado. Tá? Chame. Agora, nem sempre é possível ele ir. Eu já fiz muitos batismos de emergência em hospital. Tá? Já fiz alguns. Só que às vezes a criança está, por exemplo, em isolamento. Ninguém pode ir lá. Só as enfermeiras e os médicos. Ou os pais. Então, nesse caso, os pais devem conferir o batismo. Então, com água verdadeira, qualquer água, não precisa ser a água benta. Se tiver, bem. Mas se não, qualquer água de qualquer fonte, pegue a água e você vai dizer o nome da criança. Né? Fulano, eu te batizo. Em nome do Pai, uma gota ou uma primeira ablução de água. E do Filho e do Espírito Santo. Quando é criança na incubadora, às vezes só dá para pôr um algodãozinho molhado. Você põe lá dentro. Eu te batizo em nome do Pai, uma gota. E do Filho, outra gota. E do Espírito Santo. Em risco de morte, qualquer um. O direito canônico é mais detalhado do que esse daí, ao dizer que até um não batizado. Ele diz aí, qualquer pessoa munida de intenção. Eu vou dar um exemplo que eu já vi ocorrer. A criança estava em isolamento por meningite. Então, só médicos e enfermeiras podiam se aproximar, nem mesmo os pais. E já tinha um ano e pouco, a criança. Os pais procuraram um médico, né, e disseram, doutor, o senhor é cristão? O senhor é católico? Não, sou ateu. Tudo bem, doutor, mas eu preciso que o senhor faça algo pelo meu filho. Eu preciso que o senhor faça, é importante para nós. Por favor, o senhor pegue água, ponha na testa do nosso... e ensinar o rito. E o senhor diga, fulano, disse o nome da criança, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O médico ainda falou, então, mas eu não sou cristão, não acredito. Não preciso que o senhor creia. Eu preciso que o senhor vá
e batize nosso filho. O médico foi, sendo ateu, foi e batizou. Este batismo é válido e realmente a criança morreu naquela semana. Morre batizada. Em risco de morte, qualquer pessoa, cristã, os pais, enfim, qualquer pessoa não só pode, como deve ministrar o batismo com matéria, água, forma. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E com a intenção que foi comunicada. No caso aqui, a intenção da mãe, nem foi do médico. Olha que coisa Então, linda. essa é a graça do batismo. Padre, para encerrar, né, rapidinho, nosso tempo está indo, queria que o senhor falasse às pessoas que não são batizadas, mas que de repente o coração está fermentando lá em casa agora, né, para aderir à fé e já dar a bênção para nós. Então, se você não é batizado, mas o seu coração está ardendo, saiba, o Espírito de Deus está aí, está esquentando o seu coração. O Espírito do Senhor está te chamando ao Evangelho. Procure uma paróquia, procure a igreja, procure e diga, eu quero ser católico, eu quero o batismo. Ali você será orientado, você será ensinado na fé, você vai passar pelo seu processo catecumenal para se tornar um cristão, se tornar um catecúmeno, e então este processo te levará ao santo batismo, a toda a iniciação cristã. Você viu que hoje nós falamos especificamente sobre o batismo. No programa que vem nós vamos continuar... Falar da crisma também, que não deu tempo. Sobretudo da crisma. Mas se Deus te chama, meu irmão, não adie. A salvação é logo, é para já. Amém, graças a Deus, não é? As perguntas que não respondemos hoje, vamos levar para terça-feira que vem, onde vamos continuar e falar da crisma, também do sacramento da crisma. Fala sobre sexta-feira, Drica, o que nós vamos fazer sexta-feira? Gente, sexta-feira é o seguinte, presta atenção nisso. Nós vamos fazer um programa super especial sexta-feira, Fernando, Padre Douglas. Nós vamos estar aqui para responder todas as perguntas sobre qualquer assunto que você quiser perguntar. Falei bem claro? Eita! Então vocês mandam, o nosso diretor está preparando uma arte, nós vamos colocar nas redes sociais, não é? E você envie suas perguntas, envie para o nosso telefone, ligue para nós, participe, inclusive na sexta-feira, já vai aí anotando as perguntas sobre qualquer assunto que você quiser. É claro, nós vamos iluminar isso com a doutrina, né, da igreja, Sim. sobre saúde, política, fé, doutrina, o que você quiser perguntar. Sexta-feira vai ser aquele programa de pergunta que eu te respondo. Isso. É mais ou menos isso aí. Padre, dá uma bênção para nós. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai a todos nós que aqui estamos, aos irmãos que nos acompanham, com a vossa divina proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amanhã nós voltaremos às 15h10 da tarde.